Não é de hoje que certas decisões de alguns ministros do STF têm causado estranheza, como o caso das ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Crimes de ameaça e perseguição contra a família de ministros do STF não são de responsabilidade do próprio STF, nem pode ser julgado pelo próprio ministro, nesse caso, a vítima. Olá, eu sou Ricardo Raymond e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Independentemente da gravidade das ameaças, do ponto de vista jurídico, é frágil atribuir competência ao STF e ao relator dos inquéritos do dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, com base na conexão que esses homens que supostamente ameaçaram a família do ministro Alexandre de Moraes estejam ligados aos atos de 8 de janeiro. Neste sábado primeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão preventiva dos irmãos suspeitos de ameaçarem e perseguirem sua família, além de serem acusados de tentativa de derrubada violenta do Estado Democrático de Direito, após uma audiência de custódia. No entanto, depois da repercussão negativa em relação ao mandato de prisão, o ministro recuou, alegando envolvimento pessoal, e um novo magistrado será designado para o caso. No entanto, Moraes continuará responsável por julgar os dois homens por tentativa de derrubada violenta do Estado Democrático de Direito. Sobre esse caso, o jornalista Reinaldo Azevedo, conhecido como sendo um defensor intransigente do sistema, expressou sua opinião sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, no caso das supostas ameaças a ele e à sua família. Assista ao vídeo em que Azevedo dá a sua opinião. Essa história de que Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido porque seria diretamente interessado no caso dos dois sujeitos que ameaçam a ele e a família, isso é uma aberração. No que diz respeito às mensagens endereçadas a seus familiares, Moraes se declarou impedido de seguir na relatoria do caso. Vocês querem a prova irrefutável, a demonstração irrefutável de que essa tese é estúpida, é errada? O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido para continuar na relatoria do caso. Quanta burrice. A aberração é o que Reinaldo Azevedo faz contra o jornalismo. E por falar em aberração, o senador Eduardo Girão fez duras críticas à ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, proposta pelos partidos PSOL, PCdoB e Solidariedade no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de suspender todos os acordos de leniência firmados na Operação Lava Jato. Veja a fala do senador. Uma das razões que me levaram a disputar pela primeira vez uma eleição para esse mandato no Senado foi a Operação Lava Jato. Em 7 anos de vida e dezenas de fases conduzidas pela Força-Tarefa do Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo COAF, foi descoberto o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Foram 79 fases, 1.921 mandatos de busca e apreensão, 195 denúncias, 244 ações penais, 981 pessoas denunciadas, 560 prisões, dentre eles dezenas de políticos e empresários muito poderosos, incluindo o próprio ex-presidente da República, hoje presidente da República, condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias. Foram 120 acordos de colaboração premiada, conhecidos popularmente como delação premiada, homologados pelo STF e que resultaram na recuperação de 2 bilhões de reais, B de bola e de índio, em pagamentos de multas e devolução de bens e valores à União, ao governo brasileiro. Além desses, também foram realizados 278 acordos de leniência com compromisso de devolução em 20 anos, olha só isso aqui, de 22 bilhões de reais, B de bola e de índio, do dinheiro do povo brasileiro, de um total de 29 bilhões definidos em relatórios do próprio TCU. Importante que se deixe isso muito claro para a população. Mas a partir de 2019, olha a coincidência, a partir de 2019, teve início a desconstrução da Lava Jato. Foi devastada, dia após dia, vilipendiada, inclusive pelos 3 poderes da República, inclusive o que a gente faz parte, né, o Poder Legislativo,
quando vota na calada da noite, aquela situação toda, a lei de abuso de autoridade, o pacote anticrime é desfigurado, uma série de coisas, e quando o STF, num dos maiores malabarismos jurídicos já vistos, mudou em apenas 3 anos o entendimento sobre a prisão em segunda instância por 6 votos a 5, preparando o terreno para a escandalosa decisão que suspendeu a condenação de Lula. Recentemente, o ministro Dias Toffoli suspendeu todas as ações penais em curso contra Marcelo Odebrecht. E numa das mais importantes colaborações premiadas da referida operação, ele foi simplesmente réu confesso, o Marcelo Odebrecht, explicando em detalhes como teve que organizar um departamento específico apenas para cuidar de propinas, mais conhecido como setor de operações estruturadas da Odebrecht. Existiam planilhas identificando os corruptos através de um codinome. Toffoli, que na época era responsável pela AGU do governo Lula, foi designado como sendo o amigo do meu pai, abro aspas. Nada mais desmoralizante para um país e uma das suas maiores empresas simplesmente organizava um departamento de propinas. Agora está em curso mais uma ação para destruir todas as conquistas da Lava Jato. É a pá de cal na Lava Jato. Além da queda, o coice. 3 pequenos partidos políticos, PSOL, PCdoB e Solidariedade, ingressaram no Supremo com ação de descumprimento de preceito constitucional, a DPF, que pretende suspender todos os acordos de leniência, sustentando que tais acordos foram obtidos sob coação e uso de prisões preventivas prolongadas, reforçando a falsa narrativa de que a Lava Jato cometeu abusos e ilegalidades. Mas a verdade sempre triunfa, deixando muito claro para o brasileiro de bem que está sendo vilipendiado com todas essas situações aí de, como se diz no popular, né, a inversão total de prioridades, onde a gente está vendo aí pessoas que cumpriram a lei sendo perseguidas, né, pelos poderosos, como aconteceu lá na Itália, na Operação Mãos Limpas. Mas, senhor presidente, a DPF foi recepcionada pelo ministro André Mendonça, que decidiu enviar diretamente ao plenário do STF e deu 10 dias para que todos os órgãos envolvidos nos processos de acordo de leniência se manifestem. Dentre eles, o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, AGU, o Ministério da Justiça e o Tribunal de Contas da União, TCU. Muito estranho que esses partidos de menor expressão política, os ditos nanicos, vão ao STF depois de tantos anos vão lá confrontar esses acordos depois de tantos anos, sendo que eles foram firmados, na enorme maioria das vezes, sob provas robustas e confissões de corruptos, todos do alto escalão na hierarquia de empresas corruptoras, como diretores, presidentes ou mesmo os donos das companhias. Cabe lembrar que muitos desses acordos foram feitos com informações e o aval dos órgãos de investigação, de investigações internacionais, olha só o detalhe, bem como com dados fornecidos por grandes instituições financeiras de países europeus como a Suíça. Eu preciso repetir, a Lava Jato homologou 278 acordos de leniência que resultou no compromisso da devolução para o brasileiro
que paga imposto. Isso, que acorda cedo para ir trabalhar, de madrugada, para levar o pão de cada dia para a sua família. Sabe quanto? 22 bilhões de reais roubados do povo brasileiro que foram devolvidos através da sua operação, a partir de um trabalho dedicado de grandes servidores públicos dessa força-tarefa da Lava Jato, servidores exemplares. Ao longo de 20 anos, 22 bilhões de reais devolvidos do que foi surrupiado do povo brasileiro. É incrível como esses partidos, PSOL, PCdoB e Solidariedade, estão agindo em favor dos corruptos e contribuindo para fortalecer ainda mais a corrupção em nosso país. Eles estão fazendo um enorme favor aos corruptos, especialmente aqueles ligados ao partido mãe, o famoso PT.